chegando para nossa live, quase virada do dia, e estávamos hoje nos bastidores aí do Líder Estânio, e muito feliz, porque coisas lindas vão acontecer nessa turma, eu tenho certeza absoluta. E você aí que está na dúvida se vai fazer ou não, já te digo, coloca o pé que Deus coloca o chão, sabe por quê? Porque a dúvida e o medo te tiram das bênçãos do Senhor, porque ela faz com que a tua mente ela não consiga pensar numa solução para aquilo que você deseja. Então, todos os dias nós temos a palavra de Deus para poder liberar a nossa mente, liderar a nossa mente nas verdades que ela acredita. Sabe por quê? A nossa mente ela tem muita facilidade em pensar no negativo, certo? E não existe como manter o negativo e o positivo na mesma hora, no mesmo pensamento na tua mente. Então, você vai escolher. Como a nossa mente ela tendencia para o negativo, eu preciso fazer um esforço de hábito para o positivo. E para fazer isso, eu preciso buscar a fonte de coisas boas. E uma delas é a palavra de Deus. Por isso que todos os dias nós estamos aqui liderando nossa mente. E olha que interessante. Nós vamos hoje para números 1, onde Deus ele pede para que haja o primeiro censo, né? Eu acredito da história, talvez, né? E ele pede para Moisés e Arão contarem as tribos. Então é um capítulo que ele é um pouco longo, mas eu quero ler ele por completo, porque nossa live é a leitura também da palavra. E eu quero que vocês entendam a importância de cada nome citado aqui na palavra, tá? Então já pedimos ao Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria, para que nessa hora nós possamos adentrar na palavra e transmutar todos os pensamentos negativos e colocar os pensamentos positivos. E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés do deserto do Sinai, atendendo a congregação no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Espírito Santo nos traz a sabedoria. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número e os nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos em Israel podem sair à guerra. E esses contareis segundo o seu exército, tu e Arão. Estará convosco, cada tribo, um homem que seja o cabeça da casa de seus pais. Estes são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisu, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Emiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Emizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Aliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airã, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes da tribo de seus pais, cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão, e estes homens foram declarados pelos seus nomes. E reuniu toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam suas descendências, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, a tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos contatos, números de nomes, cabeça por cabeça, todo nome de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, a tribo de Gade, 45.650.
Dos filhos de Judá, da sua geração, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos 20 anos para cima, foram os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, a tribo de Judá, 144.600. Dos filhos de Sacar, das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Sacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados dele, a tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, filho de Efraim, das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés e suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que poderiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, das suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos quais os 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números do nome dos 20 anos acima, todos que podiam sair à guerra, foram contados, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer e suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos quais os 20 anos para cima, todos que poderiam sair à guerra, foram contados, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos quais 20 anos para cima, todos que poderiam sair à guerra, foram contados dele, na tribo de Naftali, 53.400. Estes foram contados e contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, 12 homens, cada um pela casa de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que poderiam sair à guerra em Israel. Todos contados eram 603.550. Levitas não contados, né? Ele tem uma parte do capítulo que fala, mas os levitas, né, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles os filhos de Israel. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os utensílios, sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os utensílios, e eles administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. E quando o tabernáculo houver assentado no arraial, os levitas armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um segundo a sua bandeira, segundo seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação contra a congregação dos filhos de Israel, pois os levitas não terem cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Glória a Deus. Gente, vocês entendem a importância disso? Uma vez eu há um tempo li números e eu achei uma leitura bem cansativa, e agora não, foi bem interessante. Quando a gente começa a entender a Bíblia, e o Espírito Santo ele traz isso, a gente vê a importância de cada coisa que está escrita aqui. Ou seja, cada tribo era muito importante ter aqui. Imagine como fosse os seus familiares, né? Se você esquecesse uma pessoa, era muito prejudicial. Então o Senhor, Ele traz essa visão para nós, para que nós possamos lembrar de toda a nossa descendência, né? Então, é uma ordem de Deus para o censo, onde Moisés e Arão obedecem e conta tribo por tribo, tá? Escolhendo uns líderes que estariam ali organizando, lembrando que tinha uma forma de contar, que era os 20 anos para cima, que estava a guerra. Lembrando que os levitas, eles não foram, por quê? Porque eles estavam cuidando do tabernáculo, ok? Então, primeiro ponto, Deus é um Deus de ordem. Deus, ele traz ordem espiritual e disciplina. Por isso que o Espírito Santo não habita em templos bagunçados, em mentes vazias e mentes bagunçadas.
Ele habita em lugares onde tem a ordem. Por isso que nós somos formados pelos hábitos. Por isso que a repetição, ela ajuda tanto a gente formar os hábitos da nossa mente. Porque Deus é um Deus de ordem e disciplina, tá? Segundo ponto, cada pessoa importa. O que ele quer dizer isso? Todos aqueles 65 mil, 40 e poucos mil, todos importavam, todos eram importantes para o Senhor. O que você pode tirar de ensinamento para hoje? Você tem um valor inestimável para Deus e o seu posicionamento é importante. A forma como você está fazendo, como você está posicionado é importante para Deus também. Terceiro ponto, Deus prepara a gente para a batalha, prepara a nossa casa, prepara a nossa família para as batalhas. Por quê? Porque cada um posicionado no lugar certo é certeza da vitória. Porque se o Senhor está conosco, quem irá contra nós? É isso? Então, é um capítulo que fala sobre ordem e disciplina, onde todos temos importância para Deus e é um capítulo que ele vem com uma preparação para trazer o valor que nós temos de somar a uma força que é o reino de Deus. Então você às vezes pode acordar e pensar, mas será que eu tenho importância? Poxa, eu não tenho feito nada para o Senhor, você é importante sim. Você tem um chamado e muitas vezes a sua falta de entusiasmo, e a palavra entusiasmo, quando eu digo, ela quer dizer Deus habita em mim, Deus está em mim. Eu estou trazendo Deus através do meu entusiasmo pela vida. E eu falo isso, gente, porque eu passo por isso. São situações na vida que a gente olha e dá um desânimo, a gente quer parar. E assim, o contexto parece que está o mesmo, mas quando a gente libera a nossa mente e intenciona na oração de buscarmos uma solução, Deus vai dar. Mas nós precisamos esvaziar a bagunça da nossa mente e buscar a direção de Deus. Como é que eu faço isso, Cíntia? Oração, jejum, silêncio, intimidade com Deus. Tudo isso você vai adquirir hábitos que vão